Fala, turminha! E aí? Lembra na outra semana, quando a gente teve aula de geografia e a gente falou sobre a matéria-prima? Origem vegetal, origem animal, origem mineral, e que dessa matéria-prima vinham os alimentos e os bens de consumo, as coisas que a gente compra. Lembra disso? Do videozinho de quinta-feira passada? Pois é. Hoje a gente vai ver o que acontece com a matéria-prima depois que ela é extraída. Por exemplo, existem roupas e tecidos que são feitos de algodão, certo? O algodão é a matéria-prima. Ele é plantado, depois a gente extrai esse algodão. E aí? Como é que faz? Como é que faz para ele virar roupa? Como é que faz para ele virar tecido? Existe todo um caminho que a matéria-prima percorre até ela virar o produto final que a gente compra, certo? Ela passa então por um transporte, aí ela vai parar numa fábrica, e lá nessa fábrica ela vai ser transformada em tecido. Esse tecido depois vai ser enviado para costura, para virar uma roupa, que depois vai ser transportado até a loja onde a gente vai para comprar. Existe todo um caminho que essa matéria-prima percorre, ok? Consumo. O que é o consumo? Consumo é o ato de utilizar um produto ou um serviço para satisfazer uma necessidade pessoal que a gente tem. Portanto, a ação de comer, de se vestir, até algumas formas de lazer são atos de consumo, tá? A gente pode consumir produtos de longa ou de curta duração. Por exemplo, se eu vou no mercado e compro ali uma carne, por exemplo, no açougue, no supermercado, essa carne ela precisa ser consumida bem rapidinho, porque se eu fico com muito tempo com ela estocada em casa, ela vai se estragar. Agora, se eu vou numa loja e compro um móvel, um sofá, esse já é um bem de longa duração. Ele não vai estragar em uma semana igual a carne vai estragar, ele vai durar um tempão, principalmente se você não tiver filhos que fiquem pulando nele o tempo todo. Ok? Então vamos lá. Isso também vale para muitos objetos. Por exemplo, móveis e outros terão uma vida útil menor, né? Maior, enquanto que eletrodomésticos, por exemplo, têm uma vida útil menor. Quando a gente fala de comida, né, existem frutas, por exemplo, que precisam ser ingeridas quase que imediatamente, porque elas podem estragar até de um dia para o outro. Já os grãos, como o arroz e o feijão, eles podem ser guardados por mais tempo, ok? E existem também alguns bens de consumo, coisas que a gente compra e paga por aquilo, que a gente não consegue levar com a gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Por exemplo, quando eu vou ao cinema e eu pago o meu ingresso para entrar ao cinema, não quer dizer que eu vou levar o cinema embora para minha casa. É um bem de consumo, mas que eu vou desfrutar daquele valor que eu paguei lá dentro do cinema, certo? Então, espetáculos, transporte também, quando a gente paga a passagem do ônibus, é um bem de consumo que a gente adquire, mas que a gente não está levando, a gente está usufruindo, né? Numa partida de um esporte, por exemplo, certo? Assim, todas as sociedades, em qualquer época, elas consomem produtos e tudo se organiza em torno deste consumo, certo? Existem sociedades como as indígenas, por exemplo, que estão estruturadas para a subsistência. Eles produzem aquilo que eles consomem, então não existe essa coisa do comércio, né? Vamos dividir agora, eu vou mostrar para vocês uma imagem do caminho as etapas de uma cadeia produtiva. Observa aí. A extração, que é a primeira etapa, né? Que é quando a gente vai lá na natureza, ou na agricultura, ou no lugar onde a gente cria um animal e tira o produto. Esse produto ele vai para a produção, que é a fábrica, ok? E da fábrica, depois que ele é transformado naquele bem de consumo que a gente quer utilizar, ele vai para a distribuição. Então ele passa pelo transporte e vai chegar ali nas lojas. Depois vem o consumo, que é quando a gente vai lá na loja e compra o produto. E provavelmente esse produto estava numa embalagem que depois vai para o tratamento de lixo ou para reciclagem. Deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer para vocês? Eu espero que tenha ficado claro. As coisas que a gente extrai
né, de um primeiro momento, elas passam por uma transformação até chegar na gente. E o consumo é isso, é o comércio, é quando a gente vai lá comprar aquilo que a gente precisa. Certo? Tranquilo? Vídeo tá claro? Se tiver alguma dúvida, deixa a pergunta para mim no WhatsApp. Combinado? Qual é a senha de hoje? A senha de hoje é postar para mim uma imagem dupla. Por exemplo, o algodão e o tecido que ele virou. Entenderam? A matéria-prima e o produto no qual ela se transformou. Você pode postar, por exemplo, a madeira sendo extraída e o móvel no qual ela se transformou. Então é uma dupla senha, ok? Vou ficar esperando aí para ver a criatividade de vocês. Um abração para todo mundo. Até mais tarde. A gente se fala no WhatsApp. Bye, bye.